Olá, eu sou o professor Evandro Ramos, do seu curso técnico em enfermagem. Estamos desenvolvendo juntos aqui a disciplina Deontologia, Ética e Bioética na Enfermagem. Nesta aula, a continuação das aulas anteriores, estamos falando do Código de Ética de Enfermagem. Estamos na parte 8 e vamos falar sobre o capítulo de infrações e penalidades. Vamos lá? Relembrando que estamos trabalhando o Código de Ética da versão 2017 da resolução do Conselho Federal de Enfermagem 564. Ok? Vamos lá? Trabalhamos então o capítulo 4, infrações e penalidades. Vamos lá. No artigo 3, especificamos sobre isso que a caracterização das infrações éticas e disciplinares na enfermagem, bem como a aplicação das respectivas penalidades, elas regem-se este código sem prejuízo de sanções previstas em outros dispositivos legais. Isso quer dizer o quê? Se acontecer algum tipo de crime, por exemplo, que fira também o Código de Ética, o Conselho fará a avaliação do Código de Ética. Agora, os trâmites administrativos a instituição vai fazer, que está contratando esse profissional, e se houver penalização da pessoa, a área civil, jurídica, vai trabalhar isso e a área penal também vai trabalhar isso. Ok? Vamos lá. Considera-se, então, infração ética e disciplinar a ação, omissão ou conivência, ok? Que implique em desobediência ou até mesmo inobservância do Código de Ética, de tudo que está previsto aqui no Código de Ética, como os nossos deveres também e proibições. Tá claro? Então, tudo que ferir esses deveres e proibições que falamos nas aulas anteriores, obviamente considera-se uma infração ética. Tá claro? Vamos lá. O profissional de enfermagem, ele responde pela infração ética e disciplinar que cometer ou contribuir também para a prática. Ele cometeu ou ele contribuiu. É uma infração ética, então o profissional de enfermagem ele vai responder por essa infração ética. A gravidade da infração ela é caracterizada por análise dos fatos. Tudo será investigado pelo conselho, tá claro? De enfermagem. Nesse sentido, resguardará também o trabalhador a resposta dele aos fatos apresentados por ele e, claro, a gradação levará em consideração todo esse processo de investigação. Quais são as penalidades, professor? As penalidades que existem, então, perante o nosso Código de Ética são as seguintes: advertência verbal, multa, censura, suspensão da nossa atividade temporariamente de trabalhar e até mesmo a cassação para o trabalho na área da enfermagem, ok? Então nós temos esses 5 tipos de penalidades na área da enfermagem relacionada a penalidades e infrações contra o nosso Código de Ética. O artigo 8 diz o seguinte, vamos entender cada uma delas. A advertência verbal, ela será literalmente uma admoestação, vai ser convocado lá no Conselho de Enfermagem e de forma reservada, não será pública, de forma reservada, com 2 testemunhas, vai ser feita essa advertência verbal pela infração que o profissional cometeu, ok? Nesse sentido, essa advertência verbal será registrada no prontuário do trabalhador profissional lá no Conselho de Enfermagem. Vai ficar no registro profissional dele esse registro, mas só quem tem acesso é o conselho, ok? Outra questão importante, a multa, que é outra penalidade. Ela consistirá no pagamento de 1 a 10 vezes o valor da anuidade, tá claro? Então, dependendo da gradação, pode ser então a penalidade instituída como multa e a multa poderá variar de 1 a 10 vezes o valor da anuidade que a categoria daquele profissional pague. A censura consiste na repreensão de divulgação nas publicações oficiais. Então ele vai ser censurado publicamente pelo ato que ele cometeu. Vai para diário oficial, vai para diário publicado pelos conselhos e também vai para jornais de grande circulação naquela região. A suspensão do trabalho, que é outra penalidade, consiste na proibição do exercício profissional por um período temporário de até 90 dias. É bastante importante ter esse prazo. Então, o profissional ele vai ser suspenso de trabalhar por até 90 dias por conta da infração que ele cometeu pelo Código de Ética. Tá claro? A cassação, ela consiste na perda do direito de exercício de enfermagem por um período de até 30 anos. Ele cometeu uma infração gravíssima.
que trouxe talvez a morte para o paciente. Então ele pode ser até cassado da profissão. Ele tem o curso, ele fez faculdade, ele fez pós-graduação, fez mestrado, doutorado, mas o que aconteceu trouxe uma situação gravíssima. O paciente morreu e é de responsabilidade ética do profissional que estava fazendo o cuidado, tá claro? Ele pode então ser cassado da profissão por até 30 anos. Passou os 30 anos, ele pode requerer uma nova inscrição no Conselho de Enfermagem, tá claro? Entende-se então que ele cumpriu todo esse período. Vamos lá. As penalidades aplicadas, elas todas serão registradas no prontuário físico lá no Conselho Regional. E as penalidades de suspensão e cassação terão a carteira desses profissionais retidas imediatamente no ato da suspensão e da cassação, ok? Na finalização desse processo de investigação, ok? Então, se ele foi suspenso e cassado, ele terá a carteira profissional retida. As penalidades, então, de advertência verbal, de multa, censura e suspensão serão aplicadas e desenvolvidas sob a responsabilidade do Conselho Regional. Agora, a cassação, ela será de competência de investigação e também desenvolvimento das investigações pelo Conselho Federal de Enfermagem. Na instituição, então, desses tipos de processos, em que ocorrer na origem no Conselho Federal de Enfermagem, nos casos de cassação do exercício profissional, terá como instância superior uma assembleia dos presidentes de conselhos de enfermagem. Então, por exemplo, sofri um processo de advertência, mas eu sou contra esse processo de advertência que foi feito pelo Conselho Regional. Eu posso recorrer? Pode, só que você vai ao Conselho Federal, que é a instância maior. Agora, se a instância que está fazendo o processo é o federal já, Conselho Regional, federal, aí se você vai querer recorrer desse processo, você vai recorrer na Assembleia de Conselhos, ok? Que é uma instância um pouco superior ao Conselho Federal de Enfermagem. Para gradar as multas, estabelecer a gradação das multas, das penalidades, levam-se em consideração o seguinte: a gravidade da infração, as circunstâncias agravantes e as circunstâncias também atenuantes, dano causado, o resultado que trouxe ao paciente, à situação e antecedentes do infrator. Então, são consideradas infrações leves. O que são infrações leves? São consideradas, então, infrações leves que ofendem a integridade física, mental e moral sem causar debilidade ao paciente. São infrações moderadas, as que provoquem debilidade temporária de membro, sentido ou função e também que causem danos mentais. São infrações graves, as que causem perigo de morte ao paciente, debilidade permanente de membro, dano moral irremediável na pessoa que cause também danos mentais. E são consideradas infrações gravíssimas, aquela que causa a morte, uma debilidade permanente e também um dano moral irreparável à pessoa, à coletividade, ok? Existem circunstâncias que são atenuantes nessa gradação das penalidades. O que é atenuante? Ter bons antecedentes, ser um excelente profissional, não ter nenhum registro de advertência, de multa, de censura, por exemplo, no conselho. Ter bons antecedentes. Realizar atos sob coação, está sendo coagido, obrigado a fazer aquele ato ferindo o código de ética. Isso é um atenuante. Realizar atos sobre emprego de força real física, tá? Está sendo obrigado fisicamente a cometer aquela infração. Ter confessado espontaneamente. Aconteceu a situação e espontaneamente você foi ao Conselho Regional e que, obviamente, espontaneamente contou a situação e expôs a situação que aconteceu com você, assumindo a responsabilidade. Isso é um atenuante. Bacana, né? E ter colaborado espontaneamente também com a elucidação da situação, dos fatos, contando a história, fornecendo todas as informações verídicas, e isso é um atenuante. E o que é agravante, professor? Agrava, então, ser reincidente, causar danos irreparáveis, cometer uma infração dolosamente quando você tem intenção de cometer a infração por motivo fútil. Eu não fui com a cara dele e fiz isso, tá? É um motivo fútil, não tem lógica nenhuma, tá claro? Facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem a outra infração, tá? Então, nesse sentido, também temos gravidades, temos agravantes. E temos mais, aproveitar da fragilidade da vítima, é um agravante. Cometer a infração de abuso de autoridade, também é um agravante. Ter antecedentes, maus antecedentes profissionais, é um agravante. E alterar, falsificar prova, concorrer para a destruição de fato, isso tudo é um agravante. Bom,
Trabalhamos então nesse item, nesta aula, na parte 8, continuação das questões éticas do Código de Ética de Enfermagem, as infrações e penalidades. Espero que você tenha contribuído, entendido todo esse processo do Código de Ética. Agradeço muito a sua atenção e aguardo você na próxima aula.